segue alguma religião ou não? Não, não. Você tem uma relação espiritual, alguma coisa assim, ou não? Você só trabalha com esse universo, esse plano e lida com isso de uma maneira individual? Querido, se eu me comunico com os espíritos, eu tenho uma relação espiritual, porque eu os vejo, me comunico com eles e eles dizem, através da vibração, pela telepatia, quem são, o que precisam, qual é a crença, porque morreu. Isso é uma experiência espiritual, não espiritual, racional de religião. Isso aí não, isso aí é muito vibração muito pequena. Sei, tá. E esses casos que vocês abordam, e como que funciona isso, né? Como vocês chegam nos lugares? Qual que é esse processo de tudo isso que vocês fazem, né, no canal de vocês? Então, a gente... a Rosa sempre, desde que eu conheci ela sempre foi chamada para solucionar situações, para ajudar pessoas. Isso sempre foi, né? Tanto que tem lugares que hoje a gente não consegue ir, como Joelma, por exemplo, que o dono não autoriza mais nada, nem gravar lá. Nós já fomos antes, né, quando não filmava. Né? Nós fomos com um dos donos, né, o Dr. Kassab, e ele não conseguia vender os andares dele, né? É um dos 5 irmãos que construiu e era o dono na época, né? Nós fomos lá, a pedido da filha dele, a Cris, querida, né? Os dois, né, já não estão mais aí. E nós fomos lá e a Rosa vivenciou a situação toda, né? E organizou, deu tudo certo. Mas a gente recebe relatos do mundo, né? Pedindo ajuda, querendo orientação. Então, a gente seleciona, vê o que é mesmo sobrenatural, né? Porque a Rosa, à distância, consegue ver se é algo racional, se é doença, se a pessoa está querendo que seja. Né? Primeiro que a gente não analisa nenhuma foto, nem vídeo assim. A gente vai no local analisar. E daí nós temos o ambiente onde aconteceu. Aí tem os elementos para a Rosa abrir o canal para poder organizar aquilo. Né? Então, e os locais têm, todas as cidades têm suas lendas, né? A gente coloca os 10 mais assombrados do Brasil, já foi em quase todos, né? Faltava o Pelourinho, faltava... Esse que não deu, nós estávamos lá no Nordeste agora fazendo o circuito dos cangaceiros, né? Não deu para ir na Grota do Angico, onde mataram o Lampião e a turma dele, porque a Rosa deu um problema no joelho, a Rosa está com 6 meses de joelho novo, está com uma prótese aqui, né? Então, nós estávamos lá quando o problema se mostrou. Mas nós fomos na Fazenda Patos, né? Então, quase todos nessa lista eu fui. Nós fomos, investigamos, né? Então, e assim, né, do Maranhão ao Uruguai, né? Tem vídeos, sempre tentando entender, porque nós não temos uma fórmula, sabe? Primeiro é isso, vai. Né? Aí, a Rosa, ela vai ser o que a situação precisa. Né? Por isso, a gente não carregar um dogma, né? Não carregar uma religião, nos favorece muito por isso, porque a gente não vai julgar aquilo com olhos de uma religião. Eu não estou criticando as religiões, só que elas são limitadas nesse sentido, porque elas vão sempre enquadrar dentro daquele escopo que tem. E como estava, né? Quer dizer, se o espírito é espírita, é legal você falar com o espírito. Mas se o espírito é católico, não vai adiantar nada falar com o espírita. Sabe? Ou o evangélico, se é um morto, era de Umbanda, tem que ser um pai de santo. Né? E tem essa diferença no pós-vida? Eles, a partir do que eles viveram aqui, eles se comportam diferente? Não, eles são a mesma coisa. Nós somos lá em cima, nós vibramos lá em cima. O que é a alma, a vibração? A alma é a nossa essência quando a gente está viva. A gente vai vivendo culturalmente, emocionalmente, a religião, a política, a família, e essa alma vai criando informações, essa energia pura, a informação da vida. E quando eu morro, não é que eu levo toda a minha história. Eu levo a história política, levo a história religiosa, e lá são vibrações, não é um verbo com o outro. São vibrações. Então, o que acontece? Quando a vibração ela passa pelo cérebro e
é traduzida. Então, são vibrações. As vibrações, já falei com padre, com evangélico, com freira, mas a gente tem, como uma freira disse para mim, aqui não é nada o que me falaram. Era No leprosário. no lá leprosário Em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Lá. Aqui, daí eu disse para ela, não importa, irmã. O que é que a senhora está se sentindo? Como a senhora se sente? Esquece as decepções, o que a senhora foi procurar aí. Ela foi procurar dentro da leitura religiosa, e não era. Então, ela continuou na fé dela, mas sem aquele radicalismo da religião. Mas isso é uma coisa que me deixa um pouco confuso, porque se a gente vai para o pós-vida com as referências que a gente tem, e aí a gente encara lá com essas referências, se não é exatamente como ela pensava, então, na verdade, tem algo concreto que, independente das alterações que foram feitas nas escrituras ou qualquer outra coisa que pode ter sido de ruído de informação, vai existir lá de uma maneira específica. Existe. Sabe o que é? O cosmo, a vibração cósmica. As pessoas chamam de Deus, de céu. Esse Deus que julga, que condena, que cria preconceito, que faz uma pessoa se debater com a outra, ela não existe. É uma leitura racional. Agora, o cosmo é uma vibração. Essa vibração vem cosmo no sentido cósmico, não cosmo da natureza dos astros. Então, essa vibração nasce a essência. Então, nós, quando vamos, a tendência do que se fez aqui é buscar aquela vibração. A vibração, como eu digo, de ti nós viemos e para ti poderemos ir. Só que nós não conseguimos. Quem vai é crianças, mãe que morre no parto. O núcleo, né? Do núcleo, né? Então, tu morre e vai direto. Todos nós temos vibrações ligadas à Terra. Tem uns para dar recado, tem outros que não aceitaram a morte. Então, cada caso é um caso. Por isso que não dá para se trabalhar o coletivo na área espiritual. Porque todos nós somos parecidos, mas temos pontos que somos únicos. Então, esse indivíduo, ele leva a sua história. E nessa sua história, ele fica mais preso ou ele segue. São vibrações. Não existe casa, não existe planeta, sabe? Não anda formatado lá. Assim. Lá são vibrações, energias, né? São energias. Claro que a gente vai reencarnar, depois que sair desse peso todo, em outro planeta, não nesse. Porque assim, quando a gente, depois que morre, a gente leva a nossa bagagem, mas tem a clareza da verdade. O que é de verdade? Sabe, essas perguntas que todo mundo quer saber, né, e que todas as religiões respondem da sua forma, né, porque foi a visão de um paranormal ou de racionais que se organizaram dentro de um conhecimento, né, mas depois que você morre, você tem direito de saber a verdade. Quem tu é, quer dizer, da onde tu veio, quem tu é e qual é a sequência, né? Quer dizer, e essa sintonia nesse movimento, né, nesse aspiral que a gente chama que é Deus, né, que é o que distribui as almas para todas as raças. E tipo, quando você diz planeta, você diz vou tentar jogar para um outro negócio para tentar tornar claro, assim, seria um nível de vibração diferente. Então, o bebê, por exemplo, que é esse que vai, né, até o lugar superior, porque não tem o pecado, tal, e até diferente do negócio do batismo, né, que você tem que batizar para tirar o pecado, né, que é uma coisa bem confusa. Mas assim, o bebê ele vai num nível mais alto de vibração, aí a gente tem, sei lá, alguém comum que está nesse outro, aí tem a pessoa ruim que está, aí tem o Deco, que é o pior de todos, é mais embaixo que existe, que é o cara mais cruel mesmo. O mais baixo significa ficar mais preso negativamente na Terra. O pedófilo, Coitado do Deco o agora. abuso sexual, Não é para tanto. o abuso sexual, esses crimes. Né? Então, isso não é que ele vai para lá nenhum, ele ficou preso bem no nível baixo, porque tem muitas pessoas que também vibram como eles. Então, eles ficam nesse absorver e liberar essa carga negativa para realimentar
as índoles, porque o pior diabo é o homem, né, meu filho? Eu não vi coisa pior que Esses são os demônios, né? E esses são os casos que vocês atendem. São Só esses coisa casos. Mas, por exemplo, tem um caso lá no canal de vocês que eu acho que é um dos mais vistos, que é a criança no balanço. Sim, Que tem o chamado, que é bem Sim, nítido, sim, que dá sim. para ouvir e Lá tal. de Paranapiacaba, é. Isso, é. Esse caso era um espírito positivo, né? Até a relação que Sim, você teve sim. foi uma relação de ternura Sim, ali com sim. ele, foi, né? foi porque eram crianças que de 10, 8, 10 anos, que já tinham sua consciência, que já tinham sua experiência, não eram bebês, que vão para um plano muito bom lá em cima, mas abre janelas, porque como são ondas, são movimentos. Então, quando a onda baixa, as ondas, né, a onda não é assim, são ondas. Então, quando baixa, as crianças, a energia delas injetam de lá as lembranças positivas que viveram e vem a imagem. E vem brincar. Na verdade, é isso, quer dizer, esses vários formatos, né? Porque cada caso é um caso, por isso tu não pode julgar. nós somos únicos também depois, né? Então, essas apareceram para brincar. Como o outro balanço lá em Olímpia, que agora apareceu, teve, né, o parquinho inteiro se movimentando, as crianças vieram para dar um recado para o vereador que filmou. Né? Quer dizer, tem que ter uma justificativa. Uma carência e uma Sabe? Tem que ter quer dizer, o que está acontecendo de verdade? Por que apareceu? É isso, quer dizer, porque... Então, lá do balanço era uma coisa, lá em Paranapiacaba. Essa do parquinho em Olímpia era outra coisa, embora fossem crianças brincando nos brinquedos.